Quem aí perdeu toda a criatividade poética nesse momento de pandemia? Eu sou a Jo Freitas e assim como você, eu me vi travada poeticamente, logo eu, que escrevia todos os dias. Mas é óbvio, né? Nesse momento de caos, dá uma travada e esse vídeo é justamente pra gente destravar. Eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios, algumas referências literárias para que você tenha aí uma caminhada na poesia e não precisa ser poeta e não precisa ser escritor para escrever poesia, é um passo e esse vídeo é um passo que você vai dar na sua criatividade. Agora eu quero convidar vocês para vir em uma listinha muito básica, que é 5 itens que bloqueiam a sua criatividade e 5 itens que desbloqueiam a sua criatividade. Número 1, medo do novo bloqueia a sua criatividade. Óbvio, né, gente? Se a gente não quer conhecer as coisas que estão ao nosso redor, a gente vai bloquear. Então, descobrir possibilidades novas, pessoas novas, isso é um grande repertório para nossa escrita. Outra coisa é o julgamento. Sabe quando a gente tá daquele jeito, ai, não sei se eu começo, não sei se eu vou. Esse julgamento tem que sair da sua vida para que você tenha aí mais fluidez na sua criatividade. E outra, número 3, o auto-boicote, que é esse, muito parecido com o julgamento, que é esse, eu não vou conseguir, eu não vou, o que as pessoas vão falar? Apenas escrevam. O quarto item é não ler. É óbvio, né, gente? Se a gente não lê, a gente não tem esse repertório para criar o que a gente veio, sobretudo, saber quem veio antes, né? Para que a gente escreva também a nossa história. E o quinto item é não começar, que é óbvio. Se a gente não começa, a gente não continua, não realiza, não vai. Então só comecem. Vai lá de manhã, pega o papel, a caneta e escreve. Independente do que venha, uma hora você vai gostar do que você escreveu. Agora eu vou mostrar pra vocês 5 itens que desbloqueiam a sua criatividade. A primeira delas é sair sozinha. Sim, gente, quando eu saio sozinha, eu presto atenção nos detalhes, na casa que eu nunca vi, na pessoa que tá passando na rua, isso tudo é repertório pra nossa escrita. Então sair sozinha me ajuda bastante a observar o mundo, né? Item 2 é ter papel e caneta sempre na mão. Pode ser o bloquinho de notas do celular? Pode, mas tem que ter algo que você vai lá e consegue anotar de maneira rápida. Item 3 é escrever uma frase que te chama atenção. Você já parou no metrô, no ponto de ônibus e viu alguém comentando algo? Aquela frase é muito boa, aquele comentário, aquela história, pega pra você. Não tem mal nenhum quando a gente pega a frase da pessoa e coloca no nosso texto, coloca lá no seu bloco de anotações ou no seu papel e na caneta, é isso. E o quarto é conversar. Quando a gente conversa, a gente aumenta o nosso vocabulário. A gente começa a prestar atenção como que o outro diz. Isso é muito bom, às vezes, para personagem que a gente vai fazer ou até de maneira poética. Conversar, para mim, é um dos maiores momentos assim que me ajuda a criar. E o quinto, é óbvio, é ler, né, gente? Quando a gente lê, a gente amplia um pouco as nossas possibilidades de entender que já criaram antes coisas muito boas e qual o caminho trilhar, né? Vocês estão vendo aqui minha estante de livros em que eu sempre consulto que eu tô nesse processo de criação. Então foi 5 itens de bloqueio e 5 itens de desbloqueio, mas não tem uma fórmula exata para desbloquear. Jo, ainda assim eu tô travada. É a prática diária, é o começar, é o ler, é o estar atento ao nosso cotidiano. A gente está num momento um pouco difícil de pandemia, em que a gente está isolado. Agora, um pouco mais suave, né? Porque estamos vacinados, ainda bem. Mas ainda assim a gente tem aqueles cuidados, a nossa relação ela foi limitada. Então a poesia, a literatura é o que faz a gente viajar, né? Esse nosso passaporte que a gente foi impedido de ter, essa janela aberta que a gente teve que fechar, essa porta, essa rua. Então, para mim, a criação, a poesia, ela nos ajuda muito a sair desse isolamento que é físico, mas com a literatura a gente vai muito além. Agora chegou o momento esperado, que é o que você vai pôr a mão na massa, viu, gente? Você pode pegar e fazer esse exercício, mas se você é professor ou professora, quiser passar isso em sala de aula, este é o momento, que os materiais são básicos. O
famoso papel e caneta, mas eu não recomendo você fazer pelo celular. Vamos lá voltar ao contato com papel e caneta, porque você visualiza melhor. Simbora? Primeiro vamos começar assim. Você vai destacar o seu nome e sobrenome. Se tiver um terceiro nome, você coloca. De letra de forma, você vai destacar ele. Neste nome existe um universo de palavras, um universo de possibilidades que você nem imaginava. Ou seja, nós vamos caçar as palavras que o nosso nome nos dá. Por exemplo, eu estou aqui com Maria Aparecida e aqui existem várias palavras. Por exemplo, temos a palavra mar, temos ria, temos par, pare. Essas são algumas palavras que eu consigo encontrar aqui. Mas você vai encontrar e procurar dentro do seu nome. Vocês vão fazer aquela típica lista, uma listinha com as palavras. Então, procurem aí. O importante é que nessa lista vocês encontrem no mínimo 5 palavras, não menos que isso. Agora, se saiu 10 palavras, 15 palavras, ótimo, porque a gente vai ter muito mais repertório. Agora que você achou todas essas palavras, você vai olhar, visualizar e todas elas já vai te dar às vezes um lugar, já vai te dar uma inspiração, vai te dar alguma ideia. E veja o que elas já sugerem. Ela vai ser impulsionadora da tua criação. E aí, agora é o momento que você vai olhar para elas e vai criar um texto. E o terceiro passo é: vamos ver como ficou o nosso texto criado a partir do meu nome, a partir das palavras que eu achei? E agora chegou o momento de eu mostrar o meu exercício para vocês. E as palavras que eu achei é sida, mar, ar, par, ria. E eu usei todas elas em meu texto e ficou assim. Cida era uma menina muito sapeca. Ela nunca tinha visto o mar. Um dia pediu para o pai levá-la para conhecer. Quando ela viu o mar, ela não parava de dançar. Dançou tanto que até ficou sem ar. Entrou no mar e ficou encantada. Logo pensou: ah, esse é meu pai. Chegou a tarde e o sol se pôs. Seu pai também ria de felicidade, mas disse: temos que ir. Dê um adeus e diga que sempre voltará para abraçar o mar. E aí, me digam o que vocês acharam do meu texto. Isso é só para exemplificar que você não precisa ir muito longe. Às vezes um objeto, uma cor, uma imagem que você vê. E nesse caso, o nosso nome pode ser um potencial criador poético. Agora com vocês. O exercício já está passado e criem a sua poesia. Agora vamos para o nosso segundo exercício. Esse é muito fácil. Você vai pedir para uma pessoa que mora com você te dar 10 palavras aleatórias. Pede as 10 palavras. Uma das coisas que funciona muito é a enquete no Instagram. Pede para as pessoas mandarem uma palavrinha solta e você vai colher todas elas. Ai, Jô, mas eu não tenho ninguém que mora comigo, não tenho Instagram. A primeira coisa que você bater o olho na sua casa, assim que você acordar, 10 coisas, você vai anotar nesse papel. E a sua tarefa, missão, é justamente essa, de incluir todas essas 10 palavras em um texto. Às vezes a gente tem um tema, às vezes eu penso assim, eu quero algo mais crítico, um pouco mais feminista, um pouco mais brando, ou que fala um pouquinho sobre a minha ancestralidade, e eu vou tentar incluir essas palavras. Esse exercício é o mais básico de todos, te dá um repertório de palavras que não depende de você, da outra pessoa, e aí você começa a escrever. Agora chegou aquele momento maravilhoso. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei de coisas que bloqueiam? E uma das coisas que bloqueiam é não ler, e uma das coisas que desbloqueiam é ler? Então este momento é para mostrar para vocês que existem muitos escritores, escritoras, poetas que está muito próximo da gente, né? Que dialoga muito com a nossa realidade e que são necessárias no mundo atual. Então vou mostrar para vocês algumas pessoas que me acompanham e dizer para vocês que o Marcelino Freire, eles sempre estimulam a gente a fazer a nossa família literária. Mas o que é a nossa família literária? É reunir todos aqueles livros que a gente gosta, todos aqueles escritores que a gente gosta. Com certeza, você deve ter pessoas que você ama ler. O Instagram também tá aí para mostrar pra gente que existe literatura de maneira virtual. E eu sou aquela pessoa que adora um livro físico, tá aqui, cheirar, sentir, folhear.
E aí eu vou indicar alguns escritores e escritoras que eu admiro e que faz parte dessa família literária, que são coisas que eu gosto, que eu admiro e que gostaria de escrever e que me ajudam no meu repertório. Primeiro é o Colecionador de Pedras, do Sérgio Vaz. Sérgio Vaz é da Zona Sul, organizador da Cooperifa, um sarau maravilhoso e o Colecionador de Pedras. Gente, é uma bíblia pra mim. Eu carrego ele, eu sempre consulto, leio, gosto e super indico. Uma outra indicação muito boa é o Narrativas Pretas. Narrativas Pretas é uma antologia que tem a mão de 30 mulheres e tem uma linguagem LGBTQIA+, e que é organizado pelo Sarau das Pretas, vulgo meu coletivo também, o coletivo que eu faço parte. E a minha terceira indicação é de uma escritora que eu admiro muito, que fala sobre escrevivências, que eu gosto muito desse termo. E o livro que eu indico aqui é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E a minha quarta indicação é Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta. Minha parceira Elisandra Souza. É um livro maravilhoso, um livro que reúne de maneira poética alguns contos, poesia e super indico. A minha quinta indicação é Coroações. Da Débora Garcia, minha parceira de coletivo também. Corações, ele é separado por capítulos lindos, tem uma poética que fala sobre negritude, sobre ancestralidade, sobre a geografia de ser da Zona Leste também, com muito orgulho, assim como eu sou. E minha quinta indicação é óbvio, é o livreto Flores, que é de minha autoria. Eu circulo com esse trabalho nas escolas da cidade de São Paulo, mostrando um pouquinho dessa literatura. Ele começa com poesias curtas e depois vai com poesias longas, justamente para inserir esse hábito da leitura para quem está iniciando, porque é muito bom ler. Então ele também tem uma coisa muito boa, que é poesia em realidade aumentada. É uma coisa nova, é uma coisa que eu dialogo com essa juventude que tem um celular quase como extensão do braço, né, gente? Então, realidade aumentada. Nesse livreto Flores você baixa um aplicativo chamado Arte Vive e aí você tem poesia em outra linguagem, né, de maneira destacada, em realidade aumentada. Ei, menina, em tempos de guerra, que tá fazendo com papel e caneta na mão? É em vão, quero só ver quando quiser roupa, sapato ou pão. Vai empunhar o tal canetão, pra que lamentar em cadernos brancos tua dor preta? Pra que poesia se não existe paz na sua vida? Quer gritar? Então grita alto pra essa multidão de descalços. E quem ficou curioso
para conhecer esses escritores, porque assim, eu fico ansiosa de ser amiga e conhecer essas pessoas, mas sobretudo importantíssima na literatura e que tem uma honra e satisfação de poder partilhar ao mesmo tempo que eles. Espero que vocês procurem, todos eles vocês encontram em biblioteca, né, gente? As bibliotecas estão aí para que a gente use, utilize, mas para quem não consegue ir na biblioteca comprar, também tem na internet. Só é procurar cada um deles que vocês têm, às vezes, as poesias dele de maneira gratuita. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas indicações de pessoas que eu admiro e que está dialogando com essa atualidade sobre a nossa realidade, né, de caos e que a gente tá, mas sobretudo dessa força e resistência que todos nós temos. Este vídeo é o Escrita no Isolamento, nossas literaturas cenopoéticas. A gente não teve momento de falar um pouco desse corpo que narra, dessa voz que fala a tua poesia, mas óbvio, acompanha o meu trabalho que vocês vão ver algumas dicas pra gente entender como que é esse corpo. Então, muito obrigada. Quem quiser acompanhar meu trabalho que eu desenvolvo de maneira poética na literatura já há alguns anos, o meu Instagram é Jofreitas Poesia e por lá eu dou algumas dicas, mas também recito algumas poesias para vocês. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com poesia. Você já se perguntou quem são seus heróis e heroínas reais? Os meus vieram de África em navios negreiros forçados. Quando a maré baixar, devo saudá-los. Os meus gingam capoeira, cantam ancestralidade, lutam no morro e se um dia eu gritar socorro, aqueles estão e tentam me libertar, mas na ignorância do mundo são presos pela justiça a lutar. É mais que pedir licença, quero ver pretos e pretas respeitados em qualquer lugar. Pois se nos quiserem pé no chão, eu vou de salto alto, mas se nos quiserem de salto, eu vou de pé no chão só pra afrontar. Eu sei que tá difícil. A gente corre daqui, desvia o tiro dali, na capoeira lutar pra alegria reinar e sem fôlego pra respirar. Ainda paramos e sambamos na cara da sociedade. A paz é distante demais de um povo sedento de justiça, querendo moradia, comida, talvez um dia. Nos formamos e nos tornamos doutoras, mas estamos lecionando na casa grande, tendo nosso diploma como carta de alforria. Você sabia? Vamos lutar e quebrar as correntes, nos reerguer e gritar só resistente, levantar das cinzas, fugir da bala perdida, matar quem nos torturou e ai! É tanta luta que eu não sei se consigo suportar. Quero lutar sem perder a ternura, quero ser flor, rio, calmaria, quero ser mar, menina feliz, sorria, quero andar na rua sozinha e ter a mente sadia e um suspiro que não seja apenas de correria. Muitos procuram direção, vento, bússola e mapa, mas tu é abismo. Mergulhe pra dentro de si, pois somos miúdos como grãos de areia, imensos como constelação e como Martin Luther King. I have a dream. Pela sabedoria ancestral eu tenho um sonho, por Marielle Franco eu tenho um sonho, por Antônio Henrique eu tenho um sonho, por Daniel Marques eu tenho um sonho. Eu queria dizer que a vida é bela, mas me dá um nó na garganta e eu tenho um sonho. Eu queria dizer que apenas junto com vocês eu consigo sonhar e que esse grito seja cura e libertação, e se um dia eu não puder mais gritar, pelo menos lembrarei que tive sonhos. E para hoje a única coisa que eu tenho para dizer é que eu tenho sonhos.